pastor consagrado no domingo passado, pastor Isaac Nascimento. Receba o nosso querido pastor com a salva de palmas para Jesus. Aleluia. Paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, ministrando na minha casa espiritual. Agradeço a Deus um privilégio, a oportunidade. Agradeço ao pastor Alain, pastor Glaucio, aos pastores dessa casa. Que Deus abençoe as suas vidas. Abra a sua Bíblia em Jeremias, texto bem conhecido, capítulo 18. Quero fazer menção de agradecimento de alguns amigos que estão aqui também. Deus abençoe a vida de vocês. O bom é que tem amigo a gente para dar glória, né? Agradecer a minha esposa, meu filho, irmão. Sou grato a Deus. Eu falei domingo com alguns irmãos e com a minha esposa que o privilégio, né, irmãos? Porque eu gosto muito de Vitorino Silva. E justamente na consagração pastoral, Vitorino Silva estava cantando. Falei, Senhor, Tu és bom demais, Tu é perfeito em todos os detalhes. Então, eu louvo a Deus. Embora não seja filho de pastor, mas Deus abençoou a minha casa, meus irmãos são pastores, eu tenho sido consagrado. Foram promessas feitas à minha avó, promessas feitas à minha mãe, e Deus está cumprindo essa promessa. Graças a Deus, e sou grato a Deus. Amém? Jeremias, capítulo 18, texto bem conhecido, do 1 até o versículo 7, até o versículo 6, versículo 7, que vai dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te irei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra nas rodas. O vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, pelo privilégio de estar ministrando na tua casa, Senhor. Pai querido, que eu diminua, que tu cresça, que o teu Espírito possa falar através de mim, Senhor. Que não seja eu, mas que seja a tua palavra, e é por causa desta palavra que nós estamos aqui nesta manhã. Senhor, me usa, Pai querido, para o teu povo, para a tua igreja. Pai querido, que essa palavra possa falar ao encontro de nós, que possa haver em nós restauração, transformação, libertação, cura, renovo, Senhor, através da tua palavra. Porque é através da tua palavra que somos edificados, que somos testificados, que somos exaltados, que somos curados, que somos tratados, Senhor. Então que a tua palavra nessa manhã, Senhor, venha te encontrar aos nossos corações e que possamos entender o que tu queres conosco nesta manhã através dessa palavra. Senhor, muito obrigado. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser, declare isso, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero
ser. Eu quero ser um vaso novo. Declare isso essa manhã, eu quero ser. Eu quero. Declare, Senhor amado. Senhor. Oh, aleluia, como um vaso. Como um vaso nas mãos do oleiro. Levante a tua mão e declare: quebre a minha vida, quebre a minha. Oh, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Eu já ministrei essa mensagem. E quando o pastor Alain, alguns domingos atrás, ministrou, e eu pedindo a Deus algo para ministrar nessa manhã, e só vinha esse texto de Jeremias 18 na minha cabeça. E aí eu pedindo a Deus um tema: Senhor, preciso de um tema para essa mensagem. E Deus, Ele me fez escolher esse tema. Deus lhe chamou para ser vaso de honra. Deus lhe chamou para ser vaso de honra. E eu gostaria que, como boca profética, você dissesse isso para alguém nessa manhã. Deus te chamou para ser vaso de honra. Profetiza para essa pessoa: Deus te chamou para ser vaso de honra. Eu não sei qual foi a história da tua vida. Eu não sei o que você passou até o dia de hoje, do teu nascimento até o dia de hoje. Mas se para algumas pessoas você era visto como vaso de desonra, eu, como voz profética nessa manhã, já venho declarar sobre a tua vida: você não será, você não é vaso de desonra. Deus tem te chamado, Advec Oaíba, para ser vaso de honra. Esse texto é muito conhecido, nós conhecemos Jeremias. Deus dá uma ordem, ele desce até a casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro fazendo o barro, fazendo o vaso. Mas antes de eu aplicar essa mensagem para nossas vidas nesta manhã, eu gostaria rapidamente de explicar algumas coisas. Você já é um milagre nas mãos do Senhor. Os músicos podem continuar. Já é um milagre na mão do Senhor. Porque para se fazer um barro ou um vaso, é escolhido alguns tipos de barro. Aproximadamente há cerca de 200 tipos de barro em todo o mundo. Mas apenas 8 serve para fazer vaso. Vou repetir de novo. Existe aproximadamente 200 tipos de barro para fazer o vaso. Mas apenas 8 serve para fazer vaso. Ou seja, Advec Oaíba, você é privilegiado, porque você está entre os 8. Deus te escolheu nessa manhã para estar aqui, para dizer para você que, embora muitos não tenham sido escolhidos, Deus escolheu você para ser um vaso de honra. E aí, o que o oleiro faz? Ele vai até o lugar baixo, fundo, para poder escolher esses 8 tipos de barro para fazer. E existem alguns processos que é feito para que esse barro entre na roda, para que o oleiro comece a dar forma ao vaso. E a primeira coisa, quando o barro é escolhido, o barro ele é passado por uma peneira para tirar toda impureza.
para tirar pedras, raízes de tronco de árvore que esteja no barro. E eu já quero declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida que é assim que o oleiro vai conosco. Outrora você de repente tinha pedra, tinha raízes, tinha frustração, medo, receio, tristeza, angústia. Mas Jeová veio com uma peneira para nos peneirar e tirar de nós tudo aquilo que atrapalhava a nossa adoração, tudo aquilo que atrapalhava a nossa gratidão, aquilo que te atrapalhava adorar não pode te atrapalhar mais, aquilo que te entristecia não pode entristecer mais, porque nós estamos sendo peneirados todos os dias, e Deus está arrancando de nós raízes de amargura, raízes de tristeza, raízes de medo, para que possamos ser aperfeiçoados na roda e por Ele, na mão do oleiro. O outro processo, depois que é tirada as impurezas, agora é o processo de amassar o barro. Isso aqui, quando eu estava lendo esse texto novamente, pastor Glaucio, isso mexeu comigo, porque às vezes nós precisamos ser amassados por Deus, às vezes nós precisamos ser amassados pelo oleiro, mas não é para sofrimento, mas é para honra e glória do nome do Senhor. E eu fico imaginando, pastor Mauro, quando o oleiro, e agora trazendo para nossos dias, Deus Todo-Poderoso nos amassa, Ele está colocando em nós o que o oleiro, na prática, no vaso, no barro, está colocando no vaso. Porque como é feito o vaso é feito de uma forma manual. O oleiro precisa amassar o barro, o oleiro precisa dar forma ao vaso. E ele coloca no vaso a sua identidade, a sua digital, porque é as mãos do oleiro que está amassando o barro. O que eu quero trazer para você na manhã desse dia é que quando nós somos amassados pelo oleiro, Ele está colocando em nós a sua marca, a sua digital, dizendo: você me pertence, eu sou oleiro, eu que te dou forma, eu que te construo, eu que renovo, eu que faço, porque o oleiro coloca em nós a identidade dEle. Ele quer em nós a identidade dEle, não a nossa. Você tem a digital de Deus. Você tem a digital do oleiro. Ele nos molda, Ele nos forma da forma que Ele quer. Não é da nossa maneira, não é da nossa forma. Ele nos molda da maneira dEle. É do jeito dEle. Não tem um louvor do jeito de Deus, do jeito de Deus. É melhor do jeito dEle do que do meu. O vaso não tem escolha, pastor Glaucio. Porque o vaso é moldado de acordo com o que o oleiro quer. O vaso, ele não se molda sozinho. O vaso não se faz sozinho. O vaso não se apronta sozinho. O vaso depende de alguém para ser moldado. E esse alguém é o oleiro. E eu quero declarar sobre a tua vida que você está na roda, está na mão do oleiro, está sendo moldado por Ele nessa manhã. É por isso que às vezes dói. É por isso que às vezes você fica assim, meio: Senhor, mas o que está acontecendo? A luta vem, o vento vem, a tempestade vem. Mas é você sendo moldado pelo oleiro. Deus nos molda da maneira dEle, do jeito dEle. Depois que o vaso, o barro entra na roda, depois que o oleiro ele começa a dar forma ao vaso, tem um período que é um período, pastor Humberto, que crente às vezes não gosta muito, pastor Glaucio, que é o tempo de curtição, é o tempo da espera, é aquele tempo que às vezes Deus se cala, é aquele tempo que às vezes Deus não fala nada, Antoniel, e a gente, mas o que está acontecendo? Deus não fala mais através do louvor, Deus não fala mais através da palavra, Deus não fala através do vento, Deus não fala através da chuva, Deus não fala através de nada. Deus simplesmente, Ele fica em silêncio. É o tempo da curtição. E aí tem um hino da Cassiane, né? Que quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mas antes vem: Deus não rejeita a oração. Olha o tempo de curtição do vaso.
oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Oh, aleluia! Olha o segredo, ó. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Aí você, ó. Então louve, simplesmente louve. Vai declarando isso. Tá chorando, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Meu louvor invade o céu. Aí o que ele faz, ó? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, comece a cantar com muito louvor. Declare isso. Esse é o tempo da curtição do vaso. Deus está em silêncio, é o tempo da curtição, é o tempo que te preparo, é o tempo que Deus está te preparando para um novo ciclo, para um novo tempo, para uma nova jornada, para uma nova história. Ei, o ano de 2024 ainda não acabou, mas Deus já está preparando coisas novas para o ano de 2025. É o tempo do silêncio, mas no ano de 2025 Deus vai bradar na tua casa, na tua vida. É porque às vezes o tempo da espera dói. É porque esperar a promessa se cumprir às vezes até nos confunde, pastor. Porque a gente acha que não vai acontecer mais. Ei, mas Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, pode até demorar no nosso tempo, mas no tempo dele é a hora certa. Vai acontecer na tua vida, porque é no tempo de Deus. O vaso não é feito de um dia para a noite. Existe um processo. E na nossa vida, na mão do oleiro, não é diferente, Richard. Existe todo um processo a ser seguido. Existe toda uma história para ser escrita. Existe toda uma etapa para ser passada. Não adianta, como tem o título popular, colocar os carros na frente dos bois. Não precisa disso. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de jeito brasileiro para fazer na tua vida. Ele é Deus para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque nós somos vaso na mão dele. Ah, Jesus. A outra etapa agora é a montagem do barro. E aqui eu quero ler para você. O oleiro coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, pastor Cláudio. Eu vou ler de novo. A parte da montagem do vaso, o oleiro, ele amassa o barro de dentro para fora. Ou seja, Deus primeiro trabalha nos teus sentimentos. Ele trabalha dentro de você, para depois trabalhar fora de você. Deus, ele primeiro vai trabalhar dentro de você, para depois trabalhar fora de você. O oleiro, ele amassa o barro por dentro, ele mexe nos teus sentimentos. Ele vai tocar aonde eu não posso ir. Ele vai fazer o que os pastores não podem fazer, porque Ele é o Deus que nos conhece por dentro e por fora.
Ele te conhece. Desde o ventre da tua mãe Ele já te conhecia. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, conhece os nossos caminhos. E o texto vai falar que tem sequer palavras que chegaram à nossa boca. Ele já sabe, porque Ele é Deus. É por isso que Ele trabalha e trabalha em nós de dentro para fora, 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 de dentro para fora. Ele está trabalhando em você de dentro para fora. Andarabá, subiandará. Esse é o Deus que faz. Ele trabalha de dentro para fora. Porque quando você está trabalhado por dentro, o que vai refletir fora, todos vão ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Por onde você passar, por onde você andar, aonde você ficar, vão falar, olha ali, ali tem um homem de Deus diferente, ali tem uma mulher de Deus diferente, ali tem um jovem de Deus diferente, ali tem um adolescente diferente, porque primeiro Deus mudou por dentro e está refletindo por fora a luz resplandecente do Senhor Jesus Cristo. Dá um catuque no teu irmão e fala assim, a mudança começa de dentro para fora. Andarabá, subcandarabá, subiandará. Eu não sei o que precisa ser mudado por dentro nessa manhã na tua vida, mas eu vim falar para você que Deus está mudando de dentro para fora. Se tinha alguma coisa ruim por dentro, Deus está consertando de dentro para fora. Se tinha alguma coisa te machucando por dentro, Deus está moldando de dentro para fora. Se tinha alguma coisa atrapalhando a tua comunhão, Deus está mudando de dentro para fora. E vai mudar de tal forma que quem estiver de fora vai olhar e vai ver a mudança que Deus fez por dentro na tua casa, na tua vida e vai fazer na tua história. Aleluia! O outro passo é a fornalha. Depois que o olheiro dá forma, molda o vaso, trabalha ele de dentro para fora, é a hora de passar pelo fogo. É a hora do processo do fogo. E o que é que o fogo faz? Tira todas as impurezas. O olheiro já começou lá atrás, tirando, peneirando, dando forma, dando molde. Mas agora é a hora do fogo. É hora de tirar aquilo que ainda tem, aquilo que ainda atrapalhava a tua comunhão, aquilo que atrapalhava você a frutificar, a prosperar, a progredir, a ter mudança de vida, a ter mudança de mente, metanoia, ter a mudança de mente, ter a mudança radical de vida e saber que nós somos o corpo, que nós somos servos, que nós somos filhos e que nós somos chamados como geração eleita, como sacerdócio real, como povo adquirido de Deus e que Deus acha em nós vasos de honra e não vasos de desonra. Ei, precisamos passar pelo processo do fogo. E aí eu vou ler para você aqui o processo do fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno. Quanto tempo? Não entendi. Quanto tempo? Que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. Enquanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente, e é nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna. Quanto mais o vaso está no forno, mais o vaso fica belo e resistente. Olha para a cara desse crente e vê se ele tem cara de vaso belo e resistente. Olhou? Agora você vai declarar. Tu vai falar, você é um vaso belo e resistente. O processo do fogo é lindo, irmãos. Porque quanto mais você está no forno, quanto mais o fogo é aquecido, mais belo e resistente nós ficamos. E somos belos mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus.
Você é a imagem e semelhança de Deus. Então crie resistência, irmãos, nessa manhã. Isaac, é fácil tu falar, tu não está no meu problema, tu não está passando o que eu passo. Ei, cada um passa a sua luta. Cada um passa a sua fornalha. Cada um passa a sua cova do leão. Cada um luta com seu gigante. O meu gigante é diferente do teu. É até gigante, mas é diferente. Mas é por isso que Deus deu um para cada um. Porque o meu gigante eu consigo derrubar, eu consigo vencer. O teu gigante você consegue derrubar, você consegue vencer. A fornalha que você está, você consegue passar. A fornalha que eu estou, eu consigo passar. Porque Deus sabe o limite de cada vaso. Deus conhece os nossos limites. Por mais que nós duvidemos até da manifestação da glória dele na nossa vida, ele conhece o nosso limite. Ele não dá nada que eu e você não possamos suportar. Dói, machuca, molda, mas ele conhece a tua estrutura. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, ele está vendo. Conhece todas as suas lágrimas. Pegue o que ele e volte. Não larga a rede não, vaso. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Andarabá, subcandarábia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Oh, aleluia! Andarabá, subandarábia. Ei! Vaso de honra não abandona o barco. Vaso de honra não retrocede. Vaso de honra não se acovarda. Vaso de honra serve em meio à tribulação. Vaso de honra glorifica em meio à tempestade. Vaso de honra exalta o Senhor em meio à perseguição. Ei, Deus nos chamou como vaso de honra. E a onda e o vento, a tempestade, a tribulação, e o medo e o perigo e a espada, nada pode nos parar, porque Deus nos chamou como vaso de honra. Eu não sei, vaso, aonde você parou no meio do caminho. Mas a minha palavra para você é hoje: retorne. Volte a fazer o que não fazia. Glorifique como você glorificava. Exalte a Deus como você exaltava. Fale em línguas. Quanto tempo você não fala em línguas com o Senhor? Quanto tempo você não é renovado? Quanto tempo você não é avivado? Mas nesta manhã Deus manda te dizer: ei, você é vaso de honra. Abre a tua boca, glorifica, exalta, clama o nome do Senhor Jesus Cristo. Andarabá, subcandarábia. Depois do vaso pronto, irmãos, o oleiro tira o vaso do forno. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu pergunto para você: todos os vasos são iguais? Vou perguntar de novo: todos os vasos são iguais? Existe vaso mais fino, vaso mais gordinho, vaso mais alto, mais baixo. Mas, mesmo sendo vasos diferentes, o vaso perdeu a característica de vaso? Sim ou não? Independente da forma do vaso, o vaso continua sendo vaso. Vou repetir de novo, porque eu acho que tu não entendeu. Independente da característica do vaso, vaso continua sendo vaso. Senhor, eu sou pequeno, é vaso. Senhor, eu só sei orar, é vaso. Senhor, eu só sei cantar, é vaso. Senhor, eu sei tocar, é vaso.
Senhor, eu só sei interceder. É vaso. Independente das características e daquilo que Deus tem colocado na sua mão, todos nós somos vasos na mão do oleiro, com características completamente diferentes, mas somos vasos na mão do oleiro. Você é vaso. E eu já estou caminhando para finalizar. Existem 3 elementos que se colocam, ou que se colocava muito dentro dos vasos, antigamente. E esses 3 elementos eu quero citá-los para você e trazer para os nossos dias. Depois que o vaso era pronto e comercializado, algumas pessoas compravam esse vaso para colocar alguns elementos dentro desses vasos. E os 3 elementos principais que se colocava dentro do vaso: água, vinho e azeite. Repete comigo: água. Está muito fraco. Água, vinho e azeite. Eu quero começar pela água. Vaso sem água é vaso sem vida. A água significa vida. O nosso corpo é composto por 70% de água. Vaso tem vida. Vaso não vem para Advec em Uaíba morto-vivo, pastor Glaucio. Vaso vem com alegria. Vaso vem glorificando. Vaso vem caminhando. Como diz o nosso irmão Lázaro que faleceu, estou passando pela prova dando glória a Deus, mas está indo, mas está vindo, está doendo, mas está na casa, está chorando, mas está na casa, está doendo, mas está na casa, porque ele tem vida. A palavra do Senhor diz que Jesus veio, ele veio para dar vida e vida com abundância. Um dos elementos que nós temos que ter como vaso é vida. Ainda tem vida aí. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. Oh, aleluia! Ainda tem vida para você. Não chegou o teu fim. O segundo elemento que precisa ter na vida do vaso. Nós falamos que água e falamos do vinho. O vinho, biblicamente, historicamente, no contexto, significa alegria. Então não pode voltar na vida do vaso a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vaso precisa ser alegre. O vaso precisa estampar a alegria do Espírito Santo no seu rosto. Ei, com todo carinho, com todo respeito, você não foi batizado no tanque de vinagre. Ei, você foi batizado nas águas. Deus te deu vida e está te dando alegria. O teu semblante precisa ser um semblante alegre. Você não pode chegar aqui na igreja. Já mexendo, chega aqui o pastor Mauro. Paz do Senhor, pastor Mauro. Ei, paz do Senhor, pastor Mauro. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor resplandece o meu rosto, irmão. Resplandece o teu rosto. O vaso precisa ter alegria, mesmo em meio à dificuldade. Se coloque de pé. E eu vou falar o último elemento.
Andaraba, subicandaraba, subiandaraba. Ministério de Louvor já pode subir também. O vaso precisa ter vida. O vaso precisa ter alegria. E o vaso precisa ter azeite. Isaac, o que é o azeite? É a unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você é vaso, você precisa entender, se você não tiver esses 3 tipos de elementos, você está incompleto de ser um vaso de honra. Porque o vaso de honra precisa ter vida, precisa ter alegria e precisa ter azeite. Porque como é que eu vou abençoar a vida de alguém se eu não tenho unção, Antoniel? Como é que eu vou abençoar a vida de alguém que eu não tenho azeite, se eu não tenho unção, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, se eu não tenho a resplandecente estrela da manhã na minha vida, Richard? Como é que eu vou passar alegria para alguém se eu não sou alegre? Se eu não sou uma pessoa alegre? Como é que eu vou profetizar vida se eu não tenho vida? Ei, vaso de honra tem que ter vida, tem que ter alegria e tem que ter unção do Espírito Santo de Deus sobre você. Andaraba, subiandarabia. Escolha 3 pessoas e fala assim: você precisa ter vida, alegria e unção. Mas declare mesmo: você precisa ter vida, alegria e unção, porque Deus te chamou como vaso de honra. Andaraba, subiandarabia. Se você analisar o texto, você vai ver que o vaso quebrou na mão da pessoa certa e no lugar certo. O vaso quebrou na mão da pessoa certa e no lugar certo. E outra, e aí eu coloco uma terceira característica: o vaso quebrou antes de estar pronto. E aí eu já quero trazer algo para você nessa manhã. Se é para se quebrar, se quebre na mão da pessoa certa. Se é para ser moldado, se molde na mão da pessoa certa. Se é para receber alegria, se alegre com Jesus Cristo. Se é para receber unção, receba a unção do Espírito Santo nessa manhã. Feche os seus olhos e adore ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso receber alegria, eu preciso receber unção. Aleluia. Mesmo assim, digo sim, quando tenho que levar de dor. Quando tenho que fugir. Oh. Ai de mim, por favor, ensina a te amar como me ama. Declare isso. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar Andaraba, subicandarabia. Eu quero fazer 2 convites nessa manhã.
Não sei se entre nós existe alguém que está afastado do caminho do Senhor. Eu não sei se existe aqui entre nós alguém que era e não é mais, ou alguém que nunca se entregou a Jesus. Mas o meu primeiro convite nessa manhã é convidar você. Porque se disseram para você que você não ia dar em nada, que você não ia ser ninguém, que você era vaso de desonra, ei, eu falo que é mentira, porque Deus te chamou para ser vaso de honra. Então, se você está aqui nessa manhã, nessa situação, eu quero te convidar aqui para receber Jesus, para ser aceito por Ele. Porque quem somos nós para aceitá-lo, né, pastor Glaucio? Nós somos cheios de defeito, mas Ele é que nos aceita do jeitinho. Ei, é isso. Eu não sei se entrou alguém aqui nessa situação, mas eu quero te convidar. Se existe alguém que ainda não é crente, que não ainda serve ao Senhor, eu gostaria de chamar você aqui na frente para receber a Cristo. E a segunda oração que eu gostaria, o segundo pedido, eu gostaria de chamar você que acha que não era mais vaso, que acha que não ia ser mais usado por Deus, que se acha tão pequeno que Deus não estava te vendo como vaso. Eu quero te chamar aqui na frente, porque Deus vai renovar a aliança dele contigo nessa manhã. Eu quero te convidar aqui na frente e nós vamos orar. E o sentimento de que não iria vencer, de que não ia conseguir, de que não ia conquistar, de que não iria chegar, eu quero declarar que você vai vencer, que você vai chegar, que o ano de 2024 só está terminando, mas Deus tem algo extraordinário para o ano de 2025 para a tua vida. Eu quero te chamar aqui na frente. Enquanto estão louvando, você pode vir. Já queria chamar o pastor para subir. Que chorar, te seguirei, porque comigo estarás. sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Declara a última vez, ainda que